Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em SQL Server, MVP em SQL Server desde 2006 e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Always On Availability Groups, abordando uma feature muito interessante chamada Readable Secondaries, que nada mais é você poder pegar os seus servidores secundários, né, e jogar para esses servidores toda a sua carga read-only, os seus relatórios gerenciais, inclusive os seus backups, backup full ou backup de log. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Você passa, né, a fazer com que os seus servidores secundários sejam servidores ativos dentro da sua solução, né, jogando para ele todas as operações read-only que você tenha. Né? Os servidores secundários, eles podem ser, nesse caso aí, utilizados para quê? Para balancear a sua carga read-only da sua aplicação. Né? Uma vez que você pode ter até 4 servidores secundários, você pode balancear essa sua carga read-only. Né? Aplicações de relatórios podem ser direcionadas para qualquer um dos servidores secundários. Né? Poxa, quero executar backup nesses servidores. Você também pode executar backup em qualquer um dos servidores secundários. Tá certo? Então, um cenário para entender melhor. Né? Vamos imaginar um negócio que requer fazer uso do servidor secundário menos ativo, né? Ou de repente aquele servidor que tem menos poder de processamento, que está mais tranquilo a nível de carga, né? Para quê? Para gerar relatórios em cima dele, visando tirar essa carga de cima do servidor principal, que é lá onde está a base original, né? E as aplicações OLTP lá fazendo read e write, certo? Então, como que a gente poderia fazer isso com o SQL Server 2008 ou 2008 R2? Poderia se utilizar o Database Mirroring, tá certo? O problema é que, para isso funcionar no Database Mirroring, nós temos que fazer uso de um outro recurso, que é o Database Snapshot. Né? E aí vem, né? Database Snapshot não é real-time a atualização dos dados. Né? Cada vez que eu quero atualizar os dados, eu tenho que desconectar as aplicações, gerar um novo snapshot, reconectar as aplicações. Né? O outro ponto é que as cargas dos relatórios, elas podem acabar bloqueando o processo de sincronização dos dados. Né? Posso usar o log shipping? Posso, se eu fizer um restore com o if standby, né? Mas eu também tenho o problema de que o restore do log, ele precisa de acesso exclusivo na base de dados. Né? Então, novamente, eu tenho que derrubar as aplicações. Certo? Como que fica isso no SQL Server 2012? Né? A atualização dos dados nos secundários, ela é real-time. Então, lembrando que a gente pode ter até 4 servidores secundários, 2 com replicação, né, síncrona e 2 assíncronas. Né? A carga de leituras não afeta o processo de sincronização. E isso nós vamos ver mais na frente ali por que não afeta. Né? E os servidores secundários podem ser usados para operações de backup. Você pode fazer backup full ou backup de log também. E com relação à conectividade das aplicações, né? O comportamento das conexões das aplicações, na verdade, ele é determinado por uma configuração do Availability Group Replica, né, que na verdade é o servidor secundário. Você vai lá nas propriedades da configuração de Availability Group, né, e aí você pode ter lá, olha, o meu servidor secundário ele não vai aceitar conexão nenhuma, tá certo? Todas as aplicações ou conexões que chegar nesse servidor, ele está bloqueado para qualquer leitura, né? Eu posso disponibilizar ele apenas para leitura de aplicações que estejam utilizando o parâmetro application intent igual a read only, ou eu posso liberar ele para qualquer aplicação fazer leitura. Tá certo? Bom, as conexões das aplicações são automaticamente redirecionadas para o novo Readable Secondary após a ocorrência de um failover. Né? Significa o quê? A string de conexão deve especificar o nome virtual. Então a sua aplicação, ela passa a se conectar não pelo nome da instância do SQL Server, mas pelo listener. Né? Lembre-se que quando você cria um Availability Group, você pode dar a ele também um nome e um IP virtual. Né? Então as aplicações, elas passam a se conectar. Você vai lá na sua aplicação, no parâmetro de configuração dela, e vai falar para ela que o nome do servidor é o nome virtual do seu grupo. Tá certo? Então, quando ele utiliza isso e a aplicação também está utilizando o parâmetro application intent igual a read only, automaticamente a sua aplicação ela é direcionada, né, para o servidor secundário, certo? Então, enquanto você tem algumas aplicações também utilizando o nome virtual
e se conectando no servidor principal e fazendo lá a escrita e gravação, né? As aplicações que estão utilizando o parâmetro Application Intent, elas são automaticamente direcionadas para um dos servidores secundários. E se ele estiver conectado em um servidor secundário e o servidor secundário cair, automaticamente ela é redirecionada para o próximo servidor secundário. Tá certo? Ela sempre vai ficar trabalhando em cima de um servidor secundário. Tudo bem? Então, isso ajuda o quê? A balancear toda a sua carga de trabalho, todos os seus acessos read-only aí da aplicação, né? Bom, vamos entender com um cenário, né? Tenho aqui 3 instâncias de SQL, 3 servidores, os 3 compõem aí uma solução de Always On Availability Group. Eu tenho o meu banco de dados sendo replicado, né? Meu banco de dados DBRH está aqui no servidor instância A, que é a instância primária, e as outras 2 instâncias B e C são as instâncias secundárias da minha solução. Eu tenho um grupo de disponibilidade e eu tenho o meu listener, que é o meu nome virtual. Então a minha aplicação, ela sempre se conecta utilizando um nome virtual, tá certo? As aplicações read e write, elas vão estabelecer a conexão normalmente com a instância principal e vão executar suas operações de leitura e gravação. As aplicações que estão utilizando o parâmetro Application Intent igual a read only, elas também estão utilizando o nome virtual para a conexão ao SQL, ao grupo de disponibilidade, mas ela é direcionada para o servidor secundário, automaticamente. Tudo bem? Então você está tirando dali do seu servidor principal toda a carga, né, todo o overhead de gravação, de leitura que essa aplicação possa requerer, né, dando mais poder aí, liberando mais processamento para a sua instância primária. Tá certo? E os workloads, né, e backup. O SQL Server ele automaticamente então cria estatísticas necessárias, mas elas são criadas com estatísticas temporárias no TempDB, certo? Então, você automaticamente o SQL, na medida que os seus workloads de leitura vão chegando, o SQL vai identificando a necessidade de estatísticas para agilizar o processo, e ele vai criando isso. Só que isso ela está ali de uma forma temporária no TempDB, tá certo? Pô, mas eu preciso de um índice para agilizar a minha leitura. Você não consegue criar índice no servidor secundário, ele é apenas leitura, na base de dados secundária, né? Ela é apenas leitura. Então, para isso você tem que criar esse índice lá na sua base principal, né? Para que ela se reflita então de acordo aí com o sincronismo, e a partir de então você possa fazer uso desse índice lá na sua base secundária. Tudo bem? Os backups podem ser executados em qualquer servidor secundário, backup transação e backup full com o if copy only, tá certo? Jobs de backup podem ser configurados em todos os secundários, uma vez definida a ordem de preferência de backup dos secundários. Na verdade, quando você está configurando o Always On Availability Group e você seleciona um dos servidores réplica, tem lá uma opção onde você consegue definir uma ordem de prioridades daquelas instâncias ou daqueles secondaries dentro da sua solução de backup. Você pode falar que um servidor ele é 70%, 40%, 30%, e assim você define qual é a prioridade daquele servidor durante a execução de um backup, né? Então você pode fazer backup em qualquer um deles, você pode configurar um job em todos os secondaries, né? Porque na verdade o backup será executado de acordo com a ordem de preferência de configuração desses servidores. Tudo bem? Nos Readable Secondaries, a carga gerada pelos relatórios usam o nível de isolamento snapshot. Tá? Então é por isso que você não tem bloqueio das operações de sincronismo dos dados de replicação. Tá certo? Todo o nível de isolamento nos secondaries é snapshot. Tá certo? Bom, então, um resumo aí, né? O SQL Server 2012 permite a redução de custo com o uso mais eficiente de hardware, né? Já vimos aí que realmente é possível ter um bom ganho de custo, aí, redução de custo em cima disso, né? Servidores secundários podem ter suas réplicas disponíveis para leitura, a sincronização dos dados são feitas real-time, sem a necessidade de desconectar as aplicações, né? O SQL Server 2012 pode otimizar a performance das leituras como, né? Retirando a carga das operações de leitura, por exemplo, os relatórios gerenciais do servidor primário. Estatísticas temporárias são criadas automaticamente nos servidores secundários, né, para
tentar otimizar a sua carga de leitura. Backup podem ser executados nos servidores secundários, tirando então a carga desse backup do seu servidor principal e liberando ele, obviamente, para as operações principais aí do seu dia a dia. Tá certo? Bom, fica aqui então algumas referências, né? O site aí do SQL Server Brasil, o site do SQL Server Always On, onde você pode buscar lá várias documentações referentes aí ao Always On, o blog do time de SQL Server Always On, né? E um documento aí muito interessante sobre um guia, na verdade, de migração aí de SQL Server 2008, 2008 R2, Database Migro ou Cluster para a solução do SQL Server 2012 Failover Clustering ou Availability Group, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.